Tarde, gente. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula, em que a gente vai aprender sobre um novo software que a gente também pode usar para traçado de raio, que é o Shona. Além disso, a gente vai ver as instalações de repositórios que a gente vai precisar para rodar o Remote Time. Além disso, a gente vai ver também a organização de arquivos, já que a gente, ao longo dessas últimas 3 aulas, a gente mexeu com vários arquivos, tanto consumo, tanto arquivos criados no Insight mesmo, e a gente vai organizar eles para ver como estruturar realmente o Remote Time. Mas antes da gente começar essa aula, eu vou passar a palavra para o Genivaldo, que ele vai dar uma palhinha sobre a última aula, que ele não complementou, faltou alguns assuntos para complementar, e ele vai falar isso, introduzir esse assunto rapidinho. Opa, gente, boa tarde. Falando o que a Alane disse, basicamente eu falei sobre o Rails Insight para vocês e mostrei a GUI. Só que eu não mostrei uma última parte, né, que era realmente fazer a simulação de tudo que a gente configurou na GUI. Então a Alane vai abrir para a gente o Rails Insight e aí vocês veem tudo que a gente fez, né, na aula passada, adicionando terreno, adicionando os objetos, materiais, enfim, toda essa parte. Após tudo isso, após selecionar a área de estudos, definir os modelos de propagação, a gente vai fazer a simulação em si, rodar a simulação em si. Então, a gente pode ir ali em File, pode só retirar isso, e fazer New. Cadê o... é porque esse daí é o 3.3.4. Perdão, pode voltar. Na verdade, já tem um botão de simulação bem aqui. Isso. E aí, basicamente, vai ser apertar o botão Run Simulation. Aí vai dar algumas indicações básicas e vai começar a rodar a cena, né? E aí a gente tem o log, que vai mostrar tudo que vai estar acontecendo durante a simulação. Vocês vão poder visualizar tudo que estiver acontecendo. Além disso, vocês vão poder ver se vocês estão utilizando ou não GPU, né? Nesse caso aqui a gente está. Isso vai acelerar a nossa simulação. E, enfim, após isso, vocês já vão ter o cenário simulado. E aí, com as pastas, incluindo o Study. Pode fechar, Lani, a gente não vai fazer a simulação completa. Então, a gente vai pausar aí. Após estruturar o cenário e a simulação, a gente precisa salvar, né? Normalmente, a gente não faz a simulação para jogar no Remote Time. Até porque a simulação vai ser feita pelo Remote Time. Isso aí é só se vocês quisessem fazer a simulação de uma cena no próprio Rails Insight. Então, um processo antes que viria seria salvar todo o nosso projeto. Isso seria feito em File, Save Project. Nesse caso, a gente já tem o projeto salvo, né, que eu vou mostrar para vocês. Pode ir lá. Não, no caso, lá na minha máquina. Isso. Só um momento, pessoal. Então, lá na minha máquina, eu já vou estar com a pasta, né, de simulação, que vai estar... Coloca esse 5G RWE Simulation. Depois a gente vai falar dessas pastas, tá? Example New York. No caso, eu salvei nessa pasta. Quando eu faço o salvamento, né, ele vai salvar a base do meu projeto e todos aqueles pré-requisitos de simulação que a gente estabeleceu. Para o caso do Rails Insight, a gente vai precisar fazer algumas modificações nessa pasta depois. Mas isso a gente vai abordar quando a gente estiver falando de organização de pastas. Então, só esse porém aí que ficou faltando na última aula, para vocês rodarem, né, propriamente dita a simulação no Rails Insight. Então, agora sim eu vou novamente passar a palavra para a Alane, porque ela vai falar dos outros software, né, que nesse caso é um software livre. Na verdade, não é um software, é uma biblioteca, mas ela vai explicar melhor para vocês.
Boa tarde, gente. Eu vou estar aqui falando pelo Genivaldo, que o meu microfone não estava muito baixo, então acredito que por aqui vai ser melhor. Certo, então a gente vai começar falando sobre o Shiona. Deixa eu passar aqui. O Shiona, ele não é um software, basicamente, ele é uma biblioteca, ela é open source e ela foi feita para traçado de raios. Ela é uma biblioteca projetada para simulação de nível de enlace acelerada por GPU, então ela usa GPU, e ela tem foco pesquisas em camadas físicas e especialmente em sistemas de comunicação sem fio. Ela oferece um suporte nativo para integração de redes neurais, então ela é um ótimo software, nesse caso biblioteca, para que a gente possa utilizar com dados que a gente vai querer aplicar em redes neurais. Então, ela torna-se ideal para explorar essas técnicas de aprendizado de máquina no design e na otimização de sistemas de comunicação. Ela é baseada no Mitsuba 3 e no TensorFlow. O Mitsuba 3, que ele é usado para renderizar as cenas e o cálculo das interseções dos raios que a gente vai ter gerados nessas cenas, e do TensorFlow, que ele vai cuidar das transformações de componentes de campo de polarização, de reflexão, ou seja, da parte eletromagnética da simulação em si. Só falando uma coisa a mais também, principalmente relacionado ao Mitsuba, no caso a Alane falou que é um processo de renderização do nosso cenário, né? No caso do Rayleigh's Insight, a gente normalmente utiliza o Collada ou o STL, tá? Então esse Mitsuba 3 aí, vocês vão precisar baixar uma extensão dele para colocar no Blender, tá? Então, se vocês quiserem importar, ou melhor, exportar, né, o cenário de vocês pro Shona, eles vão ter que utilizar essa extensão lá no Blender. Certo, então a gente... Como a gente faz para carregar as cenas que a gente precisa para simular no ambiente? A gente vai usar a função, que é sint, que a gente vai carregar as cenas a partir dela, então a gente vai passar como parâmetro a cena, que é um arquivo Mitsuba. Então é por isso que também o Shiona, ele tem o Mitsuba para poder fazer a renderização de cenário. Então, para isso, a gente vai precisar de um arquivo Mitsuba que a gente pode gerar a partir do Blender. Então, acredito que isso foi na segunda aula que o Genivaldo mostrou como a gente pega o cenário a partir do OpenStreetMaps e a partir dele a gente consegue tirar as ruas, estradas, o tráfego e também o nosso cenário. Então, quando a gente joga para o Blender, a gente pode exportar ele a partir de um arquivo Mitsuba, que é como a gente tem de entrada para esse parâmetro dessa função que é a Sint. Além disso, depois que para a gente querer ver a nossa cena no ambiente mesmo, a gente pode usar a função preview, que a gente pega a partir dessa variável que a gente vai jogar, tirando da partir da função sint. Eu vou mostrar pelo Colab, que vai ser melhor para visualizar. Certo. Esse daqui é um collab que a própria NVIDIA, que é a criadora do Shiona, ele disponibiliza. Então, ele é um tutorial realmente completo para quem quiser começar a mexer com Shiona e tudo mais. Aqui, primeiro a gente tem sobre configuração, que a gente precisa, tudo mais, para poder rodar o código. A importação de bibliotecas e aqui para carregar a cena. Poderia dar um zoom? A gente vê um pouquinho mais de perto? Tá melhor? Tá sim, obrigado. Tá aqui.
Certo. Aí, continuando, aqui são as bibliotecas que a gente vai utilizar para poder rodar o código. E aqui, como eu falei, para carregar cenas que a gente precisa para fazer o traçado de raio. O Xiona ele já disponibiliza alguns modelos já para a gente. Aqui a gente vai estar utilizando o exemplo deles, que é o de Munique. Então, para carregar, basicamente, a gente vai usar a função loadScene e a gente vai em busca desse cenário, que aqui vai estar sendo disponibilizado pelo próprio Xiona. A gente carrega esse cenário a partir da função e joga para essa variável. A partir dessa variável, a gente consegue ver o cenário em si a partir da função preview, que a gente pode estar acessando o cenário e a gente consegue visualizar ele, mexer nele e tudo mais. Então, é bem simples essa questão de exportar o cenário, criação do cenário e visualização dele aqui no próprio Xiona. Continuando. Certo. Então, outros parâmetros que a gente precisa ver é a configuração de antenas e também a questão do material que a gente vai ter no ambiente, que ele vai influenciar a nossa simulação. Já que a gente vai estar fazendo a traçado de raio, a gente precisa que o nosso cenário ele seja pelo mínimo suficiente parecido com a realidade. E ele tem que se comportar como a realidade. Então, essa questão de configurações de materiais que a gente vai ter no nosso cenário. Voltando para o nosso tutorial no VS Code. Tá. Aqui são outras funções de tipo, como se quiser tirar algum screenshot de uma cena, determinada cena, então tu consegue a partir desse tipo de funções. Ele vai ser só apenas uma imagem. Aqui só andando se quiser, tipo, porque essa câmera que a gente vê, que é aqui para poder ver o cenário, ela é uma câmera fixa, a gente não consegue assim se mover muito pelo cenário, a gente consegue dar zoom, mexer o cenário para cá, mexer o cenário para cá. Então, se quiser uma posição ideal para poder ver o traçado de raio de um determinado campo de visão, pode ser usado essa função aqui, que é o MyCam, que tu coloca onde tu vai querer que essa câmera fique, a posição dela, e para onde ela vai estar olhando. Então, você consegue ter um melhor campo de visão específico com base nessa função aqui. Certo. Materiais. Aqui a gente tem a configuração dos nossos transmissores e receptores. Quando a gente faz a configuração, a gente configura isso para todos os transmissores, todos os receptores, então a gente não consegue ter um transmissor que vai ter uma certa configuração e outro transmissor que vai ter uma certa configuração na mesma cena. Essa configuração que a gente está fazendo vai ser para todos os transmissores em cenas. Os parâmetros que a gente tem são... Oi, desculpa, a gente caiu aqui rapidinho. Certo, então os parâmetros que a gente tem para configurar vai ser o número de antenas porque a gente está fazendo aqui um array de antenas, então dependendo como a gente vai fazer essa configuração, a gente pode estar configurando já uma antena MIMO, que isso vai depender de quais parâmetros a gente vai estar colocando aqui. Aqui, por exemplo, vai ser só uma antena, tanto para o transmissor quanto para o receptor. O espaçamento vertical para ela, que aqui a gente está usando o padrão realmente do Xiona 0.5, espaçamento horizontal também 0.5. Aqui que a gente entra em configurações mais específicas, o padrão de antena. O Xiona ele disponibiliza alguns padrões para a gente. Se você apertar aqui na função e ver um pouco mais detalhado, ele disponibiliza para padrões de antenas isotrópicas. Isotrópica, de polo e tudo mais. Voltando aqui. Certo. Ele disponibiliza alguns modelos comuns para a gente, como eu já falei, isotrópica, dipolo e tudo mais.
Caso precise de um comportamento mais específico, você pode definir um comportamento mais específico, né? Então, tipo assim, você pode fazer várias combinações de antenas de determinado padrão dela para poder jogar em cena. Então, ela vai poder ser determinada do jeito que você quiser para responder aos sinais de diferentes direções, que em cada capaz de calcular. Desculpa, gente. Tá. Então, a gente segue para o tipo de polarização. A polarização vai se referir à orientação do campo eletromagnético da onda de rádio. Dependendo da configuração da antena, ela vai ser vertical, horizontal ou cruzada. E a polarização ela vai afetar a maneira como o sinal ele vai ser transmitido ou recebido. A gente tem a mesma coisa para a configuração dos receptores. Então, é basicamente a mesma coisa. A gente tem outros parâmetros aqui, mas que a gente não está utilizando aqui para poder fazer a configuração das antenas. E ele tem basicamente realmente as mesmas configurações dos transmissores. O tipo de polarização, o padrão de polarização e tudo mais. Então, como a gente adiciona os transmissores? A gente vai dar um nome para eles e adicionar e colocar coordenadas em que ele vai estar no ambiente. A gente adiciona eles no ambiente e também cria os receptores e adiciona eles e coloca o receptor olhando direto para o transmissor. Então, eles vão estar sempre line of sight, olhando um direto para o outro. Aqui é a configuração de material. Por padrão, quando você coloca uma certa frequência, que aqui a gente está usando 2.14 GHz, 2.14 GHz. Ele automaticamente, ele meio que deixa por padrão todos os materiais em cenas com base na frequência que a gente está adicionando em cena. Mas a gente pode deixar a configuração um pouco mais específica. Então, a gente pode pegar um certo objeto que vai estar em cena e, a partir dele, a gente pode ir modificando as características desse objeto. Então, não sei se... Talvez vocês lembrem que na aula do What is the Site, quando o Genivaldo estava mostrando para vocês, automaticamente, quando importavam um objeto para o What is the Site, eles todos já vinham classificados como metais. Então, é basicamente aqui, quando você coloca uma certa frequência, todos os objetos vão ter uma determinada característica. Mas, como eu falei, podem ser modificados cada um individualmente, que a partir daqui você pode pegar um certo objeto e modificar ele individualmente. Aqui não está sendo modificado, ele está só mostrando como os objetos vão estar se comportando a partir dessa determinada frequência que foi configurada. Acredito que a gente pode agora continuar e voltar para o slide. Certo. E como é que a gente faz para computar os paths, que no caso são fazer os traçados de raios? A gente vai a partir dessa função aqui. A partir de sinus, a gente vai usar compute paths e passar esse parâmetro aqui é o quantas... desculpe... São quantas interações com o ambiente a gente vai querer que tenha. Por exemplo, quantas reflexões a gente vai ter um determinado raio vai ter com o ambiente. Para difração, ele não tem interações com ambientes, então é simplesmente uma interação com o ambiente, mas reflexões, o máximo que a gente pode colocar aqui é com esse parâmetro que é 5 nesse caso. Esse num samples é o quanto de raios a gente vai querer que se gere na cena. Apesar de a gente colocar isso daqui, nesse máximo que a gente está colocando aqui, 1 milhão, os números, na verdade, vão ser um pouco mais baixos, assim, vão ser 20 raios que vão ser gerados, 30, 40. O número de raios, realmente, ele não é um número fixo, a gente não consegue colocar um número fixo, então vai depender dos raios que realmente vão ser gerados.
vai ser uma coisa aleatória, e também do número de interações que a gente vai querer ter com o ambiente. Então, se a gente aumentar isso, a gente vai ter mais, a gente vai conseguir ver mais raios nas cenas, porque a gente está permitindo que ele interaja mais vezes com a cena. Então, quando a gente tem esses caminhos computados, a gente tem a gente consegue ter certas características dos nossos raios, que é que a gente está o ganho, o tempo de propagação, ângulos de partidas, ângulos de chegadas, que a gente vai conseguir obter a partir dessa função. Certo. Então, a gente roda essa cédula aqui, e a gente, em tese, iria ver os raios aparecendo aqui em cena, mas por algum motivo não estou conseguindo visualizar, ele iria ver, porque essa daqui é para a gente poder ver o que está acontecendo em cena e tudo mais. Vamos gerar aqui. Que bom, gerou. Então, aqui, depois que a gente tem nossos caminhos computados, a gente consegue ver eles em cena. O nosso transmissor, que a gente posicionou aqui, e o nosso receptor. Essas posições, a gente também não consegue ter uma dinamicidade deles aqui no Shona. Como talvez você já tenha percebido, o Shona é apenas uma biblioteca, então a gente não tem uma interface, a gente não tem muito essa questão de saber exatamente onde colocar cada coisa em cena e tudo mais. Então, uma dica é se fazer, por exemplo, jogar o ambiente primeiro no Blender, ver qual posição a gente vai querer que, por exemplo, esteja o transmissor, o receptor, e a gente consegue configurar lá naquela função lá de adicionar transmissor e receptor, como foi dito já anteriormente. Então, a partir disso, a gente consegue ter os caminhos, e eles vão aparecer basicamente assim. A partir disso, a gente consegue pegar características, coisas sobre o caminho. O tipo de cada caminho, aqui nesse caso, foram gerados, acredito que 13 caminhos, pelo visto. Um deles é line of sight, ou seja, um raio que está indo direto do receptor para o transmissor. E outro deles são raios que foram de reflexão, refletidos. Além disso, outros detalhes que eu falei também, que são outros parâmetros que a gente consegue tirar desses raios que foram gerados. Aqui a gente está pegando o raio que está com um índice 4, e a gente consegue pegar dele o ganho, o tempo de propagação e os ângulos, como eu já havia dito. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Shona, o que ele também proporciona, também, como eu falei, esse tutorial ele é disponibilizado pela própria NVIDIA, então vocês podem procurar, ver onde... procurar na própria documentação dele, e lá ele vai estar disponibilizando outros tutoriais também. Aqui se quiserem ver um pouco mais, mostrar o que ele propõe. Ele também propõe um mapa de cobertura também, de sinal, se quiserem saber. Aqui a questão de mobilidade, se caso quiserem, essa questão de, ter uma simulação em determinado período de tempo, também tem como fazer isso, só que ele só te dá essa alteração no ganho, ele não te dá alteração nos raios em si. Então, se tu configurar essa mobilidade, ele não vai te dar uma visão completa de tudo que está acontecendo, porque ele só vai te dar alterações no próprio ganho. Então, se tu quiser saber como um determinado parâmetro de um raio estava em uma determinada cena, tu não vai conseguir ter essa visão, apenas só do ganho realmente que vai estar mudando ao longo desse tempo. Acredito que é isso. Como eu disse, se quiserem saber um pouco mais do Shona, podem procurar na própria documentação do NVIDIA. Certo. Então, vamos recapitular aqui. A gente já viu a questão de produzir arquivos que a gente precisa para poder colocar no Remote Time. Seria arquivos SUMO, arquivos do Royal Site, também a gente pode ter arquivos de outros softwares, no caso, a biblioteca do Shona também, se a gente quiser para os arquivos de traçado de raios, e o Blender como nosso auxiliador para poder fazer a simplificação do cenário e nos ajudar a ter um cenário um pouco mais leve para fazer as simulações. Então, agora a gente vai
a partir dessa etapa do curso, a gente vai realmente ver como é que o Remote Time ele funciona e a produção de dataset, pós-processamento e em si esses dados, esses datasets em redes de machine learning e tudo mais. Certo. Então, quais são as bibliotecas necessárias que a gente vai precisar para poder rodar o Remote Time? A gente vai precisar do repositório Simulation e do 5GM Data, que são disponibilizados, que estão no nosso repositório do GitHub do LAS. Eu vou apertar aqui só para mostrar para vocês. Aqui, o repositório do Simulation e do 5GM Data. O Simulation nada é onde a gente vai realmente rodar nossa simulação de runtime. É onde a gente vai fazer a configuração dos arquivos necessários que a gente vai precisar para uma determinada simulação, para um determinado ambiente que a gente configurou. E é nele que a gente vai rodar as nossas runs, que são várias simulações de run site, somos repetidamente em um determinado intervalo de tempo. O 5GM Data, nada mais a gente usa para poder fazer o pós-processamento. Então, eles em si são os dois repositórios, dois módulos essenciais que a gente vai estar usando, mas quando a gente faz a configuração dos dois, que é basicamente clonar o repositório e entrar neles e depois rodar o setup.py, a gente vai ter também a instalação de outros módulos a partir deles, que é o modeling e o parsing, que também a gente vai estar usando, que vão ser essenciais também para nos ajudar a simular. O modeling e o parsing eles vão estar junto com o simulation, então eles vão ser dois módulos que vão dar suporte para o simulation para coisas que a gente estiver precisando. Outra biblioteca, talvez, módulo que a gente vai precisar é o Sumo também, para a gente poder rodar as simulações. É opcional, mas é sempre bom ter caso de algum problema. Em relação a esse modeling e o parsing, né? O modeling vai estar relacionado ao nosso cenário 3D, né? Enquanto o parsing ele vai estar relacionado às rotas que foram geradas no Sumo, né? Então, realmente, como a Lani falou, esses três módulos aí, o Simulation, Modeling e Parsing, eles são essenciais para fazer a simulação no Remote Time. Certo. Então, agora a gente vai basicamente ver como vai estar a organização da nossa pasta, né? Vocês viram que a gente tem uma quantidade imensa de arquivos, uma relacionada a cada tipo de coisa. Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que eu gosto de montar toda a minha base de simulação. Eu vou pedir para a Lani ir lá no meu PC novamente. Então, só abrir o meu PC. E aí eu vou mostrar como eu estruturei, basicamente, a minha bancada de trabalho, né? Então, aqui na pasta, vocês podem ver várias pastas aqui, né? Vou mostrar desde o início, que basicamente é a pasta central. Aqui eu salvei basicamente tudo relacionado ao cenário 3D e também os arquivos Sumo. Eu gosto de fazer isso porque, imaginem comigo, vocês estão trabalhando com vários arquivos diferentes, em algum momento vocês podem literalmente apagar alguma coisa ou modificar uma coisa sem querer. Então, é sempre bom ter alguns arquivos bases aqui, por exemplo, o arquivo OSM, o arquivo Blend, que é o nosso cenário no Blender, os arquivos Sumos de rede, de rota e de configuração. Aqui está a nossa pasta do que a gente gerou no Rails Insight, né? Percebam aqui que a gente tem a Story Base, também temos o Model, isso daqui que basicamente vai informar quais são todos os parâmetros que a gente configurou no Rails Insight, né? Deixa eu ver o que mais. E aqui também os meshes, que é quando a gente exporta do Blender. Uma coisa importante para vocês notarem é que no nosso arquivo base de simulação, que veio do Rails Insight, a gente tem a pasta Study. Na pasta Study é onde vai conter todos os resultados da nossa simulação.
como eu falei para vocês, não é necessário fazer a simulação lá no Rails Insight. Caso vocês fizessem isso, provavelmente essa pasta aqui já estaria preenchida com os resultados da simulação. No nosso caso, a gente precisa dela vazia aqui. Algumas outras alterações devem ser feitas nessa pasta após ela ser salva no Rails Insights. Eu vou especificar algumas delas que são importantes. A primeira delas é a adição de 2 arquivos que eles estão externos aos repositórios que vocês baixaram. Que vocês irão baixar, né? Que no caso é o Simulation, Modeling e o Parsing. Esses 2 arquivos são o base.object e o randomline.object. Esses 2 carinhas aqui, eles estão relacionados ao diffused scattering dos carros. Então, eles são de suma importância aqui para vocês caracterizarem os carros, para que eles sofram também aquele fenômeno do diffused scattering. Uma segunda coisa também muito importante que vocês devem fazer é fazer a cópia de 2 arquivos. No caso, model.stereoxml e também o model.txrx. Por que a gente faz isso, né? É uma forma de segurança, uma forma de fazer um backup, né? Porque, basicamente, o RayMobTime ele vai fazer modificações nesses arquivos aqui. Então, para que a gente não faça modificações diretamente na nossa base que foi criada com tanto carinho, né? A gente faz uma cópia delas. No caso, o model.study, a gente fez uma cópia como base.study. E o model.txrx, a gente fez uma cópia como base.txrx. Então, são esses dois arquivos aqui que vão ser modificados pelo RayMobTime. Quando o RayMobTime rodar, né, ele vai chamar como eu posso dizer, essa pasta, né, que contém as informações de simulação, e vai chamar também a posição do meu carro especificada pelo arquivo sumo, né, de rota. Então, quando ele rodar, basicamente ele vai unir esses 2 aqui e vai fazer a simulação completa do cenário. Bem, falar desses 2 pontos, então a gente basicamente só organizou aqui as nossas pastas principais e arquivos principais, né? Como a Lani falou, vocês precisam baixar esses módulos aqui. No caso, os 3 estão aqui, né? Mais o 5GM Data, que a gente vai usar só na última aula, que ele é mais para a gente fazer o pós-processamento dos resultados da simulação. Então, a gente vai agora dar uma olhada aqui no 5GM Data Simulating. Aqui vocês vão ver algumas coisas que são vitais lá para o funcionamento do modeling, né? Ou do simulation. Basicamente, vocês podem salvar, como eu posso dizer, integrar as funções que tem nesse módulo através do setup.py diretamente no ambiente virtual que vocês criarem, né, para fazer as simulações. E eu acho que é uma coisa importante de ser falada, né? Quando a gente trabalha com a simulação, é importante que a gente faça um ambiente virtual e nesse ambiente virtual a gente coloque instale, né, todos os pontos setup de todos os módulos. Além disso, um aviso, né, é que basicamente a gente consegue rodar o RayMobTime com o Python 3.8, tá? Ele é a versão que melhor funciona no RayMobTime, então a gente garante que vai funcionar se vocês instalarem o Python 3.8 no ambiente virtual de vocês. Então, no ambiente virtual de vocês vão ter todos os módulos necessários instalados, e aqui em Example é onde a gente vai fazer as modificações. Lembram lá que a gente tem a nossa pasta que contém as características de simulação, os nossos parâmetros de simulação, e também tem os arquivos sumo que a gente gerou. Essas 2 pastas precisam estar dentro aqui de Example, né, nesse caso. E aqui vai estar exatamente como a gente viu lá, como eu mostrei para vocês, naquela pasta anterior, história sem nenhum arquivo ainda, porque não foi simulado nada. Deixa eu ver aqui o sumo, com todos os arquivos que a gente precisa. Esse daqui não é necessário, tá? Esse daqui é aquele código que é para gerar rotas, mas não precisa estar aqui. Aqui também vai ter alguns arquivos que vão ser gerados, que vão ser os arquivos KMZ. Vocês podem apagar tranquilamente, que é referente a cada material, a cada objeto que tem na cena.
Eles só são arquivos temporários e vocês podem apagar, tá? Depois. Então, agora, basicamente, a gente vai ver... e essas outras pastas aqui vão ser suporte, né? Serviço de suporte para o Simulation. Que a gente vai abrir... Agora, como é que a gente faz as configurações do Remote Time? Então, eu vou abrir aqui. Acho que já está até aberto. Aqui. Esse daqui é o nosso config.py. É aqui que a gente vai fazer todas as especificações da nossa simulação no Remote Time. Então, bora começar. A gente não vai analisar por completo, tá? Eu vou dar para vocês, basicamente, quais são as alterações que vocês devem fazer. Então, eu apresento para vocês aqui o config.py, onde vocês vão modificar apenas algumas coisas. Essas coisas aqui não precisam. É importante que vocês façam aquela cópia lá, ó, que ele vai acessar aquela cópia. E caso vocês alterem o nome, se não for base txrx, é bom que vocês especifiquem aqui o nome que vocês escolheram lá, tá? Então, bora lá. Esse daqui é configurações para indicar coisas relacionadas ao Rails Insight, como o modelo de simulação ou a versão dele, vocês não precisam alterar. Aqui é importante. Qual é a base que vai ser utilizada? Que no nosso caso é aquele diretório lá, New York. E outra coisa interessante é de vocês colocarem uma pasta aqui para onde vai ficar os resultados da simulação. Nesse caso aqui eu coloquei no Simulations-Outputs, né? Então, todas as runs que vão ser simuladas vão estar nesse diretório aqui. Bem aqui, ó, Simulations-Outputs. Tá? Esse daqui vai estar vazio enquanto não rodar, mas aqui eu já rodei, né? Facilitar. Então, vamos seguindo. Aqui são configurações de licença. Aqui, sum. Sum config é importante. Aqui vocês devem colocar exatamente o nome que vocês deram para aquele arquivo de configuração do sum. No nosso caso foi o newyork.sum.config, né? Então basta colocar aqui. Vamos adiante. Aqui é interessante também vocês colocarem a quantidade de runs que vai ter, né? No caso aqui eu escolhi 60. Aqui é o intervalo de amostragem das cenas. Então, uma cena vai ser rodada a cada 20 milissegundos. A cada 20 milissegundos eu vou ter uma cena diferente, né? Com o meu carro em uma posição diferente. Aqui vai indicar o número de episódios. Aqui tem outros cálculos também para dizer o tempo entre os episódios. Continuando. Que é o número de antenas também. Tudo aqui pode ser especificado, tá? A área de análise vai ser aquela área que a gente especificou lá no Rails Insight, né? Aquela área de estudos. Vocês também podem colocar aqui. Pessoal, só queria pedir rapidinho para vocês colocarem o nome aqui no chat para a gente coletar a frequência de hoje, por favor. Conforme. Ok, continuando. Aqui também modificações que vocês não precisam fazer. E, cadê? Acho que, não, ainda tem mais uma coisinha aqui que eu tinha preparado. Tá aqui, que é o número de raios, né, que eu estabeleço como máximo na minha cena. Então, aqui a gente pode estabelecer isso. Como a Alane falou, nem no Shona, nem aqui a gente consegue definir um número fixo, né, de raios que vai ter entre o TX e o RX, mas a gente pode definir pelo menos um número máximo também. Enfim, então aqui, esse é o nosso arquivo de configuração, que é esse arquivo que vocês devem acessar, né, para especificar os parâmetros que vocês querem. O arquivo simulation, no caso, o script, né, simulation, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Cadê? Aqui, simulation, a gente vai dar uma olhada nele rapidola. Vocês não vão mexer nesse arquivo, tá? A gente só vai dar uma olhada nele. E ele que vai ser o nosso Python orquestrador, né? Ele vai chamar tudo, as especificações do Sumo, as simulações do Rails. Uma coisa interessante aqui que uma pessoa tinha até me perguntado, né? Como é que o Python ele vai pegar as informações do Sumo? É através desse método aqui, trace.
É a partir daqui que ele vai pegar as posições, os ângulos, tudo relacionado ao nosso RX, né? No caso, a posição do nosso carro. Então, aqui vocês basicamente não vão alterar em nada. Isso daqui é importante que vocês não mexam, tá? Só se vocês tiverem noção do que vocês estão fazendo. Mas o script que é para vocês fazerem as alterações é somente o config.py. Certo? Então, falando só algumas coisas também que para levarem para a vida, né? Que eu cometi erros quando eu estava começando a trabalhar com isso daqui. Por exemplo, fazer testes. Como assim testes, né? Quando eu faço a minha simulação, ou melhor, quando eu estruturo o meu cenário no Blender e faço os parâmetros de simulação no Rails Insight, é importante que quando eu adicione aqueles 2 arquivos extras, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqueles 2 arquivos, esse daqui, base e o randomline.object, é importante que vocês abram novamente o Rails Insight com esses novos modelos incluídos, né? Então aqui eu teria que voltar lá para o Rails Insight. Pode fazer isso, Lani? Só lembrando, tá? Esses 2 arquivos eles estão diretamente relacionados ao diffusion scattering que ocorre no nossos carros. Mas, percebam aqui que eles não estão habilitados, né? Deixa eu vir aqui para... bem aqui, quando eu faço o meu cenário, quando eu exporto, né, importo, na verdade, todos os meus objetos na cena, eu preciso também importar esse novo objeto aqui, que é o random line. Aqui ele não está visível. Eu vou colocar ele visível aqui. Pronto. Esse random line, ele vai dar basicamente o formato dos nossos veículos. Então, é importante que quando vocês coloquem eles aqui no Rails Insight, é importante que vocês vejam se ele foi importado corretamente, tá? Então, esse é basicamente um teste para a gente ver se a gente está fazendo as coisas certas ou não. Uma outra coisa importante a se fazer é o seguinte. Quando vocês tiverem... Nossa, é um vai e volta de tela, perdoem. Eu preciso voltar para os arquivos. Vocês lembram lá no arquivo sumo que tem as rotas? Basicamente, a gente vai gerar o placement, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e a gente vai ver a posição dos nossos carros conforme como eu falo? Conforme a posição estabelecida pelo sumo, né? Então, a gente vai falar desses dois linhas de comando que a gente precisa fazer para rodar a simulação do Rame of Time. Então, deixa eu vir aqui. Preciso vir aqui. Bem aqui. Bem aqui, tá. Então, aqui nessa pasta, que contém todas as informações, eu vou abrir no terminal. E aqui a gente vai colocar 2 comandos para iniciar a simulação em si. Perceba que a gente já configurou tudo, tá? Já colocou os arquivos necessários, já instalou todos os módulos, já fez as configurações corretamente lá no config.py. E agora a gente vai dar as 2 linhas de comando básicas para iniciar a simulação. A primeira delas é o... esse bem aqui, ó. Esse carinha aqui, ele vai ser responsável por gerar as nossas runs. Em que sentido, né? Como eu falei para vocês, cada run ela vai estar relacionada a uma posição do nosso carro que foi estabelecida pelas rotas geradas no arquivo sumo, né? Aí vai ter aquele período de amostragem lá e vão ser geradas uma quantidade especificada de runs, né? Então, quando eu der esse traço PO, basicamente a gente vai criar cópias da nossa base principal
só que agora com informações do sumo. Eu não vou dar esse comando, tá? Porque senão vai apagar todos os nossos simulações já feitas. Mas, basicamente, quando eu der aquele traço PO, ele vai gerar novas pastas aqui relacionadas às runs. Vou abrir uma para vocês. Com informações do sumo, que é nesse arquivo aqui que a gente vê. Então, ó, percebam aqui que nesse arquivo a gente pode ver em qual episódio está, qual cena está, e informações dos veículos que vão estar presentes na cena, além disso, as informações de localização deles no nosso cenário. Então, é esses carinhas aqui que vão ser o nosso RX. Então, a posição que a gente estabeleceu nas rotas vão ser integradas na nossa simulação do Rayleigh Insight. É nesse processo quando eu faço o traço PO. Aí o traço P, né, é o placement, que é basicamente criar esses arquivos. E o O é basicamente, se já tiver pastas aqui nesse diretório, ele vai apagar tudo e criar tudo do zero. Vocês podem simplesmente fazer traço P, tá? Se não tiver nenhuma pasta. Mas eu já coloco o traço PO para apagar tudo que estava antes e eu fazer tudo do zero. Por isso que eu não vou dar aquela linha de comando para não apagar nossas simulações já feitas. Então, perfeito. Então, a gente fez o traço PO. E para fazer um teste, se a gente está fazendo as coisas certas, a gente vai abrir pelo menos uma dessas runs aqui no Rayleigh Insight novamente e vai ver se a posição do meu RX está de acordo com a rota que eu tinha especificado antes. Naquele caso lá, eu tive que alterar um parâmetro do meu arquivo sumo. Isso daqui é na tentativa e erro, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no net, existe um parâmetro aqui que vocês vão ter que alterar, que é o net offset e também o prod parameter. Isso daqui está relacionado ao arquivo OSM, tá? Então, isso daqui é basicamente onde vai começar as coisas do cenário. Vocês podem dar uma lida melhor sobre o que cada termo é na documentação do Rayleigh Insight, do SUM. Mas esse daqui em especial tem que ser alterado para que quando vocês façam placement e abram a nova base no Rayleigh Insight, que o carro esteja exatamente na posição que vocês escolheram, né? Que vocês definiram na rota. E aqui é bom também colocar sem projeção. Então, é esse teste que vocês devem fazer antes de rodar a simulação em si. Perceba que a gente ainda não tem simulação, tá? A gente só gerou as pastas que contém informações da posição do carro e os parâmetros de simulação do Rayleigh. Então, por fim, tendo esses detalhes configurados, né, ajustados, a gente vai utilizar o último comando, que é o RJ. Esse daqui é o Ray Trace, né, o R de traçado de raio, Ray Tracing, e o J é para ele dar um jump caso aquela cena já esteja no nossa pasta de saída, né, o nosso output. Ele vai dar um pulo e não vai fazer a simulação daquela cena. Então, basicamente aqui a gente literalmente daria um Enter e começaria a ver a simulação acontecer do Rayleigh Insight. Do Rayman Time, né? Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter tudo aqui no output. Aqui, quando eu não tivesse feito, né, se eu tivesse feito somente o placement, essa parte study estaria vazia. Como eu já fiz, né, o traço RJ, então todos os outputs que eu selecionei lá no Rayleigh Insight já estão aqui todos bonitinhos. A gente pode dar uma olhada, acho que a gente vai voltar um pouquinho para o slide, né, só para verificar onde a gente está. Mas agora a gente vai basicamente ver um pouquinho sobre os resultados que a gente obteve. Então, creio que eu já falei de todos os assuntos do slide anterior. Aí também a gente já falou, né, sobre a configuração dos parâmetros no config.py. A gente já falou dos parâmetros que tem que modificar no config.py e dos duas linhas de comando que a gente tem que dar para iniciar as simulações.
Continua aí, eu acho que é o último, mas a gente vai falar só mais uma coisinha. Ah, não, se bem que isso daí é para a próxima aula. Eu já iria dar spoiler para a próxima aula. Então, a gente vai finalizando aqui. O que a gente fez hoje, né? A gente organizou, a gente baixou os nossos módulos necessários, deixou tudo organizado em pastas, fez as configurações necessárias do config.py, gerou a nossa simulação e temos nossos resultados. Na próxima aula, a gente vai basicamente ver os arquivos gerados, né? Eu vou comentar com vocês um pouco, mas basicamente é aquele mesmo output que a Alane mostrou para vocês no Shona, né? Com algumas coisas bem a mais. Então, a gente vai dar uma olhada nesses arquivos, a gente vai ver como a gente pode processar esses arquivos gerados para uma determinada aplicação e falar algumas aplicações para vocês também. Isso tudo na próxima aula.